E aí, nas nossas conversas, antes da live dele, depois da live dele, que a gente conversava muito por telefone, ele falava assim pra mim: você se bloqueia de sentir alguma coisa por mim porque você tem medo do mundo lá fora, das pessoas, como elas vão te julgar, o que, que elas vão falar. Porque eu tinha 18, ele tinha Você 30 estava e... com 19, eu estava com 35 na época. É. Então, tipo, era muita diferença de idade. Sim. E eu fiquei pensando, eu falei, mano, o que, que meus amigos vão falar pra mim? Tipo, o que que... Meus amigos já não gostavam dele. Então eles já falavam, meu, cai fora, esse gaulês não presta, tipo, o cara usa droga. Aí eu falava, mano, o meu irmão chegou a falar pra mim, esse cara tem cara de drogado. Juro pra você. E tipo, eu falei, meu, o que que a minha mãe vai pensar? O que que meu pai vai pensar? O que que meus amigos vão pensar, né? E aí, isso me bloqueava muito de sentir alguma coisa por ele. Então, eu fui meio que me abrindo com ele aos poucos, falando, olha, eu não consigo sentir alguma coisa por você por conta desse bloqueio que eu tenho do mundo, né, lá fora. Aí ele falou assim, mas você prefere escolher o mundo lá fora ou você prefere ser feliz? Tipo, dá uma oportunidade, dá uma chance, sabe? Mostra pra você mesmo que você consegue. Você que falou a coisa certa. Ele falou pra mim, você merece ser amada. Você já passou por tanta coisa ruim, você merece uma pessoa que te ame, sabe? Que cuide de você. Então, aos poucos, eu fui gostando dele. Só que ele tava nesse relacionamento que já não tava dando certo. Aí, o que que aconteceu? Não, já tinha terminado. Nessa época aí que a gente tava nessa conversa. Então, foi na BGS. Então, na BGS, Na BGS já tinha. Você tava no vai e vem. Tava? Tava, eu Tinha lembro. terminado e voltado? Não, tipo Não, eu assim, já não tava- eu tava tava- pra terminar, mas eu não tinha. Eu acho que nessa época aí eu já não tava mais encontrando. Porque ela também não era daqui de São Paulo. Não, tava na época do, tipo, não vou ver mais, mas eu preciso ainda botar um ponto final, entendeu? Saquei. Uhum. E- No seu coração meio que já tinha acabado. Isso. Então, eu falei, olha, você precisa resolver essa questão do seu relacionamento, né? Porque eu não posso ficar com uma pessoa que namora, uma pessoa que tem uma pendência, né? E aí ele falou assim, não, tá, eu vou resolver isso. Aí ele foi, terminou com ela e falou pra mim, pronto, tô resolvido. Aí eu falei, nossa, aí ele, agora você se resolve. Aí eu pensei, né, e tal. E fui deixando rolar, fui deixando rolar. Conforme o tempo, teve um dia que eu acordei, falei, meu, eu amo esse cara. Aí eu mandei no WhatsApp dele, falei, eu te amo. Aí ele ficou feliz, nossa, ele ficou super feliz. Ele me ligou, falou, não acredito, que não sei o quê. E aí a gente começou a se encontrar mais vezes. Eu ia pra casa dele todo final de semana, no meio da semana, o mês inteiro. E Quando viu, já era. quando vi, aí já não me importava mais com o que as pessoas pensavam, já não me importava mais com o que, sabe? Aí levei ele pra casa da minha mãe, porque meus pais são separados, né? O meu pai traiu minha mãe e eu fiquei morando com ele em Sumaré. Mas por conta das minhas amizades, eu fazia curso de inglês lá também. Então eu meio que fiquei presa lá e eu vivia com o meu pai, né? E era assim, aquilo não era vida, sabe? E ele mesmo falava pra mim, isso não é vida que você tem. Então, vamos procurar um apartamento, vamos morar junto, vamos, sabe, seguir adiante, seguir a vida. Você se sentia presa? Me sentia Não, muito... é um pouco mais forte, né? É um pouco mais forte, assim. Era um relacionamento meio que abusivo, né? Assim, entre pai e filho, era abusivo, né? Era muito abusivo. E quando era com a minha mãe, também era abusivo com a minha mãe. Por isso que ela pegou e foi embora. Ela foi pra casa do meu avô, que hoje é falecido, né? Tem uns 2 meses. E ela mora lá no interior, mas ela tá ficando aqui em casa, né, com a gente. E aí, parte que eu parei? Da parte que você morava, que tinha com os É, problemas. morava em com meu casa. pai. Então, tipo assim, eu tinha que fazer o que meu pai queria, eu tinha que fazer tudo que ele mandava, senão o pau comia. Aí ele gritava comigo, falava, mas você tá morando na minha casa, você tem que fazer o que eu mando, sabe? E aí apanhava, e aí ficava sem computador, eu não podia jogar, porque comecei a jogar com 9 anos de idade, né?
eu comecei a jogar com meu irmão. Eu tenho um irmão de 26 anos. E ele me ensinou a jogar. E aí, desde pequenininho, eu comecei a jogar e tal. E foi uma coisa também que me conectou a ele. Foi os eventos de jogos, que a gente sempre ia e tal. E a gente se trombava. E, cara, era insano, né? Mas, assim, o que eu tinha ali com meu pai na casa não era vida. Então, aí eu peguei e falei pra ele, não, vamos. Aí eu comecei a procurar apartamento. Eu demorei 5 meses pra achar um apartamento. Aí eu falei pro meu pai, eu falei, olha, tô me mudando, vou pra Alphaville e você ficou com a casa, né? Aí meu pai ficou sozinho em casa, sem ninguém. Eu fui morar com ele. Aí hoje até hoje a gente mora junto, desde 2019. E acho que foi basicamente isso, né? Acho que foi 2019 a gente mudou, né? 2019. Qual foi a reação do seu pai com a sua saída? Ele ficou bastante triste, mas assim... Não tinha comparação, assim, a tristeza dele com a minha. Sabe? O que eu sentia e o que ele sentia. Então, eu acho, assim, que infelizmente o meu pai, ele é uma pessoa digna de dó. Porque ele fez muito mal pra mim, pra minha mãe, pro meu irmão. Ele me batia muito, ele batia muito no meu irmão. Ele tratava de forma agressiva minha mãe, né? E eu e meu irmão crescia vendo isso, esses tipos de abuso, né? Porque abuso não é só abuso sexual, tem abuso psicológico, verbal, então. E a gente foi crescendo vendo isso, né? E o meu pai sempre humilhando minha mãe, humilhando a gente. E a gente meio que cresceu assim, né? E eu precisei amadurecer muito cedo. Então, desde nova eu já entendo um pouco das coisas, do mundo, como que era, como que funcionava. E pra mim foi bem difícil, né? Porque relacionamento pra mim nenhum dava certo, era sempre traição. Aí não podia confiar em amigo, porque teve o problema que eu fui estuprada, né? Eu tinha 17 anos. E eu contei pros meus amigos, né? Eu falei, olha, aconteceu isso comigo. E os meus amigos, eles davam risada. Eles falam, pô, isso não é assunto que se brinca, você tá zoando com a nossa cara. Eu falei, não, eu tô falando a verdade. E eu fui na polícia, a polícia falou, olha, não tem o que a gente fazer. Aí, tipo, ninguém queria nada com nada, ninguém queria me ajudar, eu não tive apoio de amigo. Não deram importância, assim. Minha mãe só chorava, meu pai colocava a culpa na minha mãe, meu irmão falava que era mentira. E eu não tive, assim, não tive um acolhimento, né? A palavra certa, assim, um acolhimento. Então, eu meio que vivi isso sozinha. Então, foi muito difícil pra mim. Eu precisei amadurecer muito cedo e falar, não, eu vou passar por isso. E eu não passei por psicólogo, não passei por psiquiatra, não passei por nada. Eu fui no médico, fiz os exames, tomei muito remédio. Assim, eu quase morri nessa época. Porque eu tomei um negócio que chama coquetel, que são vários remédios. E um deles me deu reação, que é a amoxicilina. E deu reação no meu corpo inteiro e eu tive início de uma parada cardíaca, né? Meu Deus. Então, minha mãe só chorava, ela não conseguia falar comigo. E assim, pra pedir pra me levar no hospital, eu tinha que pedir pra minha vizinha. Porque minha mãe não tinha condição, meu pai não tinha condição, sabe? E aí eu meio que fui enfrentando as coisas sozinhas, até eu conhecer ele, né? E a gente compartilhar dessas histórias junto, da gente se acolher, da gente se entender e saber lidar, sabe? Quando um tá com dor, quando o outro tá se sentindo mal, a gente sabe o que fazer, né? Porque a gente passou por isso junto. A nossa história bate muito uma com a outra, né? E a dor que ele sente, você já conhece. Sim, e a dor que eu sinto, ele conhece. Então meio que encaixa assim mesmo, sabe? E assim, quando eu escolhi gostar dele, eu falei assim, olha, eu vou ficar com você. Quando ele comprou o anel, a gente não namorou, a gente noivou. A gente pulou a parte do namoro. Entendi. Então vocês se conheceram, decidiram que vocês iam começar a ficar e depois foi noivado, não foi namoro. Foi uma coisa muito intensa, foi uma coisa muito forte que a gente sentiu um pelo outro. E ele foi e comprou aliança de noivado. E ele falou assim, você quer ser minha noiva? Eu falei, quero.
tipo, ali eu já escolhi a pessoa que eu queria casar, a pessoa que eu queria pro resto da minha vida, né? Então, até hoje... A gente só não casou por causa da pandemia, né? porque... Mas vai rolar. Só... Já